Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro. No capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 7 e 8. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando a quem possa devorar. Em Mateus 10, 36, falando deste inimigo, ele diz que muitas vezes o nosso inimigo não está longe, está perto, está dentro da nossa própria casa. Uma pergunta para nós. O que é o inimigo para você? Uma afirmativa. Ele é um adversário ferrenho, cruel, inimigo. E muitas vezes nós fazemos descaso com esse inimigo das nossas almas. A gente muitas vezes não está ligado ao inimigo das nossas almas, mas também ao inimigo chamado homem, ser humano, pessoas que nós podemos chamar de desafetos. Tem pessoas que não vai com a nossa cara, é natural. Mas tem pessoas que, além de não ir com a nossa cara, guarda rancor, ódio, ressentimento e fará de tudo para lhe prejudicar. É lógico que movido pelo inimigo das nossas almas, Satanás. O texto que nós lemos, o autor, ele vem falando deste inimigo. E veja que quem está falando é alguém que teve experiências terríveis com o inimigo. Pedro fala da experiência própria de ser vítima, de ser atacado, de ser de alguma forma alvo diretamente de uma letalidade terrível. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, o livrou. E Pedro alerta a igreja universal na face da terra de que com o inimigo não se brinca, e que ele próprio não brinca de ser inimigo. O diabo não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser inimigo, ele é cruel. E desde o início ele faz e continuará fazendo de tudo para te prejudicar, para te destruir, para me prejudicar, para te destruir. Ele fará de tudo para destruir a sua casa, para destruir o seu casamento, fará de tudo para destruir os seus filhos, fará de tudo para destruir a nossa família. Ele fará de tudo para atrapalhar a caminhada da igreja. Cabe a nós, a igreja de Cristo, carta essa de Pedro, direcionada à igreja na face da terra na época, que chegou até nós, seguirmos as orientações do apóstolo Pedro. Submetermos aos princípios da palavra de Deus e não permitir que situações externas, situações outras, destrua a nossa comunhão com Deus. Porque nós vivemos dias, irmãos, onde o diabo tem disseminado o veneno da destruição, da discórdia, da contenda, da divisão. Eu não sei se vocês sabem, mas são uma reportagem esta semana de uma adolescente de 13 anos, percebam, que matou o pai para ficar com a madrasta. Isso é o que, irmãos? Isso é o que? Nós muitas vezes não estamos atentos para essa realidade. E eu gostaria de compartilhar nesta manhã com os irmãos sobre o seguinte tema: lado a lado com o inimigo. Vamos repetir? Em primeiro lugar, porque o inimigo das nossas almas está de olho em nós. Veja a expressão de Pedro no capítulo 8. Eu quero que os irmãos olhem para que os irmãos não tenham um olhar diferente. Perceba o texto, vamos olhar para o texto. Vamos olhar para a palavra de Deus. Veja o que Pedro fala. Sede o quê?
vigilante. O diabo, vosso adversário, faz o quê? O que significa isso? Que ele está de olho em nós, que ele está nos observando todos os dias, em todos os momentos. O inimigo das nossas almas está nos observando 24 horas por dia, nos observando, tentando achar alguma lacuna, alguma brecha para tentar nos destruir. Por isso que nós devemos ter muito cuidado. Lembra de Jó 1? O que afirma o texto? Capítulo 1, versículo 1. Jó, homem íntegro, reto, temente e que se desviava. O que aconteceu com Jó? O que aconteceu com a família de Jó? Percebam que o texto não fala que Jó deu brecha. O texto não fala que os filhos de Jó deram a brecha. Não fala isso. Mas quando os filhos do Senhor se apresentam diante do Senhor, se apresenta também quem? Satanás. E o que é que o Senhor fala para ele? Observaste o meu servo Jó? E o que é que Satanás fala? Sim, tenho observado sim, estou de olho nele. É tanto que eu só nunca consegui atingir ele, porque quando eu me aproximo tem sebes de anjos guardando e protegendo quem? Jó. Satanás está de olho ou não em nós? Tá, irmãos, ele está à espreita. Percebam que ele estava de olho em Jó. Ele responde para o Senhor: sei quem é Jó. Há muito tempo eu estou tentando destruí-lo, mas quando eu me aproximo tem sebes de anjo. Ou seja, a Jó, a família dele era cercada por sebes de anjo. A minha e a sua família ainda não foi destruída exatamente por isso, porque há sebes de anjo guardando a minha e a sua casa. É por isso que nós temos que ser o quê? Vigilantes. Porque o inimigo das nossas almas está de olho em nós. Segundo, o inimigo das nossas almas não perde oportunidade. Ele não perde oportunidade. Continuando, se você observar o texto, espreita, é alguém que está ali sempre na expectativa de que algo aconteça para dar o bote. O que aconteceu com Jó? Volta para Jó. Aí o Senhor falou o quê? Então, eu vou tirar sebes de anjo. Aí Satanás fere a Jó. Jó resiste tudo. Jó perde filho, Jó perde tudo. Mas Jó resiste. Aí de novo, quando o Senhor apresenta, o que é que acontece? Aí o Senhor fala: aí, está vendo Jó? Ele: estou vendo. Toca na saúde. Tocou na saúde. Jó permaneceu firme. O diabo não perde oportunidade. E se eu e você dermos oportunidade, ele destrói a nossa casa, destrói a nossa vida. É um dos seres mais oportunistas. É Satanás. Esta semana, só esta semana, eu recebi uns 5 chamados. Todos eles, todos, na área de família. Estava compartilhando com o pastor Roberto. Na área do relacionamento. O inimigo está onde? O inimigo está onde? Lado a lado, irmãos. Lado a lado. Muitas vezes o inimigo está dentro da nossa casa, é o esposo. Inimigo da esposa. Muitas vezes é a esposa, inimiga do marido. Muitas vezes são os pais inimigos dos filhos. Muitas vezes são os filhos inimigos dos pais. Os pais não podem falar nada porque os filhos se levantam. Lado a lado com o inimigo. Veja que negócio doido. Veja que coisas, que situação macabra. Ele não perde a oportunidade. E ele vai usar pessoas para tentar te destruir a mim. Ele vai usar pessoas. É por isso que nós devemos estar em constante vigilância. Pedro está dizendo: seja vigilante. Quantas histórias você já viu de homens de Deus, de mulheres de Deus, de servos e servas do Senhor, espalhados na face da terra, que viviam uma vida com Deus 10, 20, 30, 40, 50 anos. Na primeira baixa, o que foi que Satanás fez? Destruiu. Na primeira brecha, ele destrói uma história de 50 anos. Na primeira brecha, ele destrói uma história de 60 anos. Dia 16 agora eu faço 26 anos de casado. Se eu der uma brecha, para onde vai esses 26 anos? Pro ralo. 30 de evangelho. Se eu der uma brecha, para onde vai? Pro ralo. E você também. Não é fácil.
Veja que situação que nós estamos vivendo no mundo hoje. Não é fácil. Não é fácil. Agora imagine você. Quando a Bíblia se reporta a Jó, fala de um homem íntegro, temente, reto. Imagine nós. Imagine nós. Se fosse fazer uma comparação da nossa vida com a vida de Jó, com a vida de Pedro, onde é que nós estaríamos aí? Em um gráfico. Eles estariam aqui e nós aqui. Se fosse fazer um gráfico. E ele partiu para cima, imagine conosco. Que muitas vezes guardamos rancor no coração, mágoa. Muitas vezes simplesmente porque uma coisa não nos agrada, a gente já despreza, fica indiferente. Simplesmente porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente já fica diferente. Já fala com uma pessoa meio desconfiado, já se pudesse, já se livrava. Imagine, irmãos. Aí eu te pergunto, será que a gente não está dando brecha para o inimigo plantar raiz de amargura no nosso coração? Raiz de amargura? Ressentimento, rancor? Isso é terrível. Isso é o veneno. E a gente precisa vigiar. Terceiro, lado a lado com o inimigo. O inimigo das nossas almas atira para todos os lados. Atira para todos os lados. Isso é terrível. Todo mundo aqui, acho que nós já conhecemos, nós nascemos no sertão aqui. Quem já ouviu falar aqui, talvez os mais novos não, espingarda socadeira, quem já viu falar? Um tipo de espingarda socadeira, como é que ele sai? Vocês já ouviram falar? Espalhado. Chumbo para todo quanto é lado. Satanás é assim. Quer ver uma coisa? Mateus 4, o que aconteceu ali? Ele tentou quem? Ele tentou quem, igreja? Ele tentou Jesus. Ele atira para todo lado, mesmo sabendo que não conseguia atingir a Jesus, ele atirou em Jesus, o seu veneno. Ele tentou Jesus. O que o senhor quer ensinar com isso, pastor? Que se ele tentou o nosso mestre, ele vai nos tentar também. Se ele tentou destruir a Jesus, ele vai tentar destruir a minha e a sua vida também, irmãos. Olha que audácia. Está vendo aí? No pináculo do templo, aí ó, tudo eu te darei, se prostrado me adorares. Veja bem, ele chega para Jesus, mostra tudo, que ele não fez nada, não criou nada, tudo foi Jesus, e fala, olha, se prostrares, me adorares, dou tudo. Está louco? Está doido? Ah, mas o senhor não é Jesus? Sou. Está com fome, manda essas pedras transformar em pão. Ah, Jesus nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. Amém? Veja bem, o inimigo das nossas almas atira para todos os lados. Ele tentou Jesus. Ele não vai me tentar? Ele não vai lhe tentar? Vai. Ele não perde a oportunidade. Ele não perde a oportunidade para tentar nos destruir. Ele não perde a oportunidade para tentar destruir o seu casamento. Muitas vezes você fala uma coisa, a esposa entende errado, daí a pouco o diabo sopra no ouvido dela, vem uma discórdia. Daí a pouco a mulher fala uma coisa para o marido entendeu errado, o diabo sopra a discórdia. Aí vai você brigar com quem? Sua mulher. Brigar com quem? Com seu marido. Brigar com quem? Com seus filhos, lado a lado. É por isso que nós temos que ter muita vigilância. Muita vigilância. Ele atira para todos os lados. Ele tentou a Jesus, ele vai tentar a mim e vai tentar a você. Mesmo a gente não dando brecha, mesmo você não dando brecha, mesmo você vigiando, ele está à espreita, tentando destruir a sua vida. Quem é mais que quer destruir a minha vida e a sua do que não Satanás? O que a Bíblia diz em João 10:10? Ele vem para quê? Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. Agora, as estratégias são várias. A forma que ele usa são N formas. Cabe a nós estarmos atentos a essa realidade. Por isso que o tema é lado a lado com o inimigo. Ele vai atirar de todos os lados. Pessoas que você nunca imaginava vão se levantar. Pessoas que você nunca pensava na vida vão tentar tirar você da paz. Pessoas que você nunca pensou, mas jamais imaginava que fulano ia falar isso. Vai falar. Mas o segredo é não guardar rancor, é não guardar ressentimento. O segredo é não alimentar no nosso coração sentimento de vingança. O segredo de não nos contaminarmos é a vigilância, como diz o apóstolo Pedro. Quarto,
lado a lado com o inimigo. O inimigo das nossas almas é extremamente sagaz. Veja o que diz Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis. Aqui eu vou me ater um pouquinho mais. Aí no versículo 15 do capítulo 2, para os irmãos entenderem o contexto, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comer dela certamente morrerás. Agora veja o versículo 1 do capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz de que todos os animais selváticos que o Senhor já tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e não tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente lhe disse: é certo que não morrereis. Vocês perceberam a distorção do texto? O que é que o Senhor falou? Está aqui, ó: come de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem. O que é que lá na frente está? Árvore do meio do jardim. Não existe isso, não tem isso. Não tem isso no texto. Tem isso no texto? A árvore do meio do jardim? Não. Aí, ó, tá vendo? Benício disse que não, tá certo. E olha mais uma outra coisa. O Senhor falou para não tocar? Não, também não. Veja a sagacidade de Satanás aí, irmãos, percebam? O Senhor disse: olha, coma de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não. Daí, Satanás trabalha em cima das meias verdades. Ele disse: não, é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim. Distorceu. Aí Eva, já contaminada pelo veneno de Satanás, diz o quê? Da árvore do meio do... que não tem nada a ver. Vocês estão entendendo aonde é que eu quero chegar? É que muitas vezes as pessoas usam a Bíblia para defender as suas conveniências e esquecem a razão e a consciência. E Satanás é expert nisso. E a gente muitas vezes se deixa ludibriar. Vocês lembram que recentemente a gente falou de uma postagem verídica de um rapaz, de um pregador que disse que a Bíblia precisava ser atualizada? Vocês lembram que eu falei disso aqui? Eu pergunto para vocês: a Bíblia precisa ser atualizada? Ou nós que devemos nos atualizar e nos adaptar à palavra? Vocês não estão entendendo, irmãos? A gravidade da coisa, a gravidade da situação. É complicado. E isso vem diretamente para onde? Para a família. Satanás adentrou no casamento de Eva e Adão. O diabo todos os dias quer destruir nosso casamento, quer destruir os nossos sonhos, quer destruir a nossa família. E aí o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, ele fala: não é à toa, não é de se surpreender, segundo Coríntios 14, que o próprio Satanás se transforma em quê? Em anjo de luz. Olha onde é que a gente está. É sagacidade em cima de sagacidade. Hoje as pessoas não querem casar. Hoje as pessoas têm o quê? Inventaram até um novo nome para o relacionamento. Namorido. Marido no namoro. E é tudo normal. Aí se na casa da gente a gente não aceitar, a gente é ultrapassado, quadrado. Tem mãe, tem pai que prepara o quarto para receber o casal de namorado. Que é isso, gente? Se minha filha quiser levar uma vida torta, é problema dela. Agora, na minha casa, aceitar isso? Vocês estão entendendo que uma ordem de valores estão equivocadas? Não tem nada não, já é namorado mesmo. Pode dormir, mas você não pode fazer do quarto da sua casa um quarto de motel. Vocês estão entendendo com a gravidade das coisas? Tudo isso, sagacidade da serpente, sagacidade de Satanás.
Olha a sagacidade. O homem pode trair a mulher, mas a mulher não pode trair o homem. Na verdade, nenhum dos dois pode diante de Deus. É pecado de igual forma. Mas na sociedade machista que a gente vive, qual é o argumento dos homens? Essa mancha não pega no homem, só pega na mulher. É assim os argumentos ou não são? O que a Bíblia diz acerca do casamento em Hebreus 13:4? Digno de honra. Acima de todas as coisas, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. O que o autor está dizendo? Que o meu casamento é o meu casamento. Eu preciso lutar e salvar o meu casamento. E eu não posso trair o meu esposo nem minha esposa. Pronto, acabou. É isso. Sem mácula. Mas o diabo, ele está conseguindo, ele está avançando. Porque nós estamos trabalhando em cima das nossas conveniências. Essa semana eu recebi um texto de alguém. Pastor, eu estou em parafuso. Por quê? Eu estou em parafuso porque uma amiga minha, ela simplesmente está separando do marido porque não se sente mais feliz. Eles estão separando consensualmente porque ela quer liberdade de ser feliz. Olha o que Satanás está botando na mente das pessoas. Cristãos. E o diabo está jogando laço e a gente está caindo, irmãos. E essa pessoa, estou assustada, pastor. Como é que pode? Amar é uma decisão, não é uma emoção. Amar é uma decisão, não é um sentimento simplesmente. Quando eu fui casar, o pastor Renato fez meu casamento. E ele fez algumas perguntas para mim, eu respondi. E Márcia também respondeu. Eu fosse fiel a ela até a morte se separe, viver junto. Honrar, respeitar, cuidar. A gente não pode esquecer disso. Eu sou crente, eu tenho que ter palavra. Você é servo de Deus, tem que ter palavra. Tem que garantir. Aí muitos se apegam ao texto de Moisés, mas Moisés permitiu carta de divórcio, sim. Aí quando os fariseus questionam Jesus querendo encurralá-lo, ele sim, mas por causa da dureza dos nossos corações, o certo é perdoar, é restaurar, é reconciliar, é renovar o relacionamento. Estão percebendo o quanto distante estamos da Bíblia? E querem fazer uma atualização da palavra de Deus. A sagacidade, percebam que foi tudo distorcido. Foi assim com o casal primitivo, vai ser comigo, vai ser com você. Quer ver uma coisa danosa? Abra sua Bíblia aí, em Romanos 1. Vejam. 1:18. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio, de modo sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus como lhe deram graça. Antes tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecidos-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, se tornaram loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens às imundícias pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Por outro contrário, a natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, inflamaram mutuamente na sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam que assim procedem. O que é que a gente está vendo na Bíblia hoje? O que é que a gente está vendo hoje? Pessoas escrevendo novas Bíblias, para adaptarem aos grupos as suas conveniências. Se você fala isso, não tem nada a ver com preconceito. Deus criou homem e mulher e acabou a confusão. O que vier fora disso aí é Satanás. E o diabo tem feito isso. E o pior é que a gente tem aceitado de forma extremamente natural. Pessoas a gente ama e aceita, pecado a gente abomina. Amém? Abomina. Mas é isso que nós estamos vivendo, irmãos. São os dias maus. Família, casamento virou brincadeira. Eu não me lembro que até os 15 anos de idade eu ouvia falar de divórcio de pastor. Não me lembro. Não me lembro disso. Hoje virou brincadeira. Pastores já passaram por 2, 3 casamentos, presbíteros, crentes, de forma natural. Não é. A igreja não pode ver isso como algo natural. Não é, igreja. Não é. O que nós temos que recomendar é a restauração. Amém? Sempre que eu estou aconselhando casamentos, as pessoas falam, pastor, eu vou divorciar. Eu falo, olha, a palavra de Deus diz isso. Você me procurou, então você certamente vai ouvir o que eu tenho para falar. O que eu tenho para falar para você é Bíblia. Fora disso, eu não posso te dar outro conselho. Qual é o casamento que não tem problema? Me cite só um só. Não existe. Não existe. Eu brinco aqui que Márcia casou com um homem perfeito, mas só ela sabe quem sou eu. Mas não é porque temos diferenças, dificuldades, que nós vamos rachar. Nós precisamos resolver as dificuldades. Em Cristo Jesus, amém, irmãos? Em Cristo. Tudo converge em Cristo. Se não for Cristo, não vai. Isso é qualquer área da nossa vida. Não vamos aceitar, irmãos, que nada venha interferir na nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, com Deus. Não permitas que nada interfira. No nome de Jesus, amém? Satanás está à espreita, mas nós precisamos estar vigiando. Por último, lado a lado com o inimigo. O inimigo das nossas almas é paciente e sabe investir. Olha o que diz o texto. 1 Pedro 5. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Vocês já assistiram aqueles canais de animais? Quando o leão ele quer pegar uma caça, o que é que ele faz? Ele vem, metros distantes, vai se aproximando, vai se camuflando e vai. Na maior paciência, aí o animal, a presa olha, não vê nada e está lá. Aí relaxa. Teve um sinal, mas daí a pouco relaxa. Aí o inimigo vai aproximando, daí a pouco ele dá o bote e pega a presa. É assim. O diabo faz a mesma coisa. Não importa quantos anos de cristão você tenha, ele está à espreita. Não importa se eu sou pastor, não importa se você é presbítero, se você é diácono, se você tem 70 anos de evangelho. Continue vigiando o tempo todo, em todo o tempo, porque ele está à espreita. E uma coisa que o inimigo tem é paciência.
Uma coisa que o inimigo tem é paciência. Quer ver? Tem pessoas que quando chegam com 40, 50 anos de casado, se separa. Você acha que foi o quê? O inimigo passou 50 anos investindo naquele casamento, até conseguir destruir. A pessoa vem para a igreja, está bem, daí a pouco o inimigo começa a jogar a casca de banana e a pessoa vai aceitando. Começa com o quê? Começa com uma cervejinha. A cervejinha não tem nada não, o que é que tem uma cervejinha? Nada. Eu também não acho que um copo de cerveja vai matar ninguém. Mas o problema não é o copo de cerveja. O problema é a brecha aberta para o copo de cerveja. Aí vem um copo de cerveja, daqui a pouco vem o bar, daqui a pouco vem 2, daqui a pouco vem uma garrafa, daqui a pouco vem 2 garrafas, 5 latinhas, 10 latinhas, daí a pouco vai gostando, a carne vai alimentando e o diabo vai entrando, vai entrando, vai entrando. Quando a pessoa perceber, já está cheirando cocaína. Já traiu a esposa. Mas tudo começou aonde? Um copinho de cerveja, na maior inocência do mundo, para matar a sede. Quem já teve um sofá rasgado em casa? Levante a mão aí. Certo, um sofá rasgado. Como é que começou? Um buraquinho, né, tio? Só um buraquinho. Aí um chega, bota um dedinho, no outro dia bota o dedinho maior, daqui a pouco cabe a mão, o braço, daqui a pouco você vai procurar o seu neto, ele está escondido dentro do buraco do sofá. Tudo começou com um pequeno rasgãozinho. A vida espiritual é a mesma coisa. Começa com uma brechinha irrisória. Ah, eu vou ali dar uma olhadinha no carnaval, só uma olhadinha, começa com uma olhadinha no carnaval. Começa com uma olhadinha na quadrilha e vai. É tudo assim. Ei, não pense você que o diabo vai vir de chifre, de cauda, não. Ele vai vir todo bonitão. Só oferecendo o banquete. Mas por trás desse banquete tem um laço de iniquidade que te prende e te afasta da presença de Deus. E você chega para as pessoas e fala, olha, sei lá, não, pastor, eu agora estou até mais maduro. Poxa, eu estou até lendo mais a Bíblia agora do que antes. Rapaz, estou maduro demais. E a história acaba na mesma, o final é o mesmo. O filme e o roteiro é o mesmo. Queda, destruição, afastamento de Deus. Começa assim. Começa a não vir para a escola dominical, começa a não vir para o culto de quarta, começa a não vir no culto à noite. Ah, não tem nada não. Priorizando outras coisas. Outras coisas. Isso é comigo, é com você, é com qualquer um. Não existe homem, mulher na face da terra infalível. Não existe. É por isso que nós temos que estar sempre em vigilância, para a glória de Deus. Alguém poderia me responder, eu vou abrir aqui, para você falar numa frase. Quando é que o inimigo começa a investir em uma vida? Roberto não vale, viu? Quando é que ele começa? Quando começa a dar brecha. Alguém mais? Na fraqueza. Assim que nasce, na doença. Veja bem. Sabe quando é que ele começa a investir na sua vida? Quando você é fecundado. Quando você é fecundado, Satanás começa a investir na sua vida. Como, pastor? O namorado chega, o marido chega, aborta. Muitos tomam remédio para abortar, sim ou não? Você nunca ouviu essa história? Sabe quando é que o inimigo começa a investir na vida? Quando é embrião, no útero da mãe. Quando é fecundado. Você acha que o diabo não investiu na minha vida para me tirar no ventre da minha mãe? Sim, e na sua também. Mas pastor, eu era uma criança indefesa. Sim, o salmista fala isso. Salmo 139. Quando eu era substância informe, não perceptível pelos olhos nus. Mas desde aquele momento que você foi fecundado, a mão do Senhor está sobre a sua vida, esteve sobre a minha vida e está sobre a sua vida. É por isso que você não foi destruído, não foi abortado no acidente, em um susto, porque a mão do Eterno te segurou, te protegeu, para que você estivesse aqui hoje.
desde lá o diabo investe, mas desde lá o Senhor te protege. É essa a diferença. Quantas gravidez de risco nós já tivemos aqui? Olha aqui uma aqui. Olha aqui uma aqui. De risco total. Eu acompanhei de perto. Risco total. Bem, está aqui, cheio de saúde, energia, misericórdia. Você pensa que ele está dormindo, ele chegou lá em casa semana, 11 horas da noite, foi até meia-noite, com energia que eu nunca vi desse jeito. Deus, seu filho, sua filha, por sua gravidez de risco, Deus protegeu. O inimigo querendo destruir o seu casamento, destruir a sua vida desde sempre. Seu ministério. O diabo joga a casca de banana, mas a gente não pode aceitar, irmãos. Amém? O nosso foco é Cristo. Falei lado a lado com o inimigo, mas como vencê-lo? Rapidão. Em primeiro lugar, na oração e na palavra de Deus. É assim que a gente vence o inimigo. Amém? Na oração e na palavra. Paulo diz: orai sem cessar. Ele diz: por esta causa eu me coloco de joelho, orando por vós em todo o tempo. É orando, é vigiando, é buscando ao Senhor. Na oração do Getsemane, uma das orações mais intensas da Bíblia, o Senhor chega num momento tão crucial que ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Aí ele convida 2 discípulos para estar com ele ali, os discípulos. Aí quando ele vê ali Pedro, Tiago, João, para orar com ele e tal, daí a pouco os caras estão dormindo. E ele continua vigiando. Oração e palavra. É assim que a gente vence Satanás, amém? Eu estava no aconselhamento aqui antes de ontem. Por volta de 11h40 da manhã o telefone toca. Vou falar não por questões éticas. Pastor, corra aqui no postinho porque tem uma mulher endemoniada aqui. Você sabe como é que as famílias estão sofrendo, irmãos? E muitas vezes a gente fica perdendo tempo de guardar ranzinho no coração, sabe? De aceitar a frieza. Não, irmãos, mais do que nunca a igreja presbiteriana de Lapão precisa estar acesa, precisa estar de pé, precisa estar olhando para Jesus, precisa olhar para a necessidade das pessoas. Vocês não têm ideia de quantos telefonemas eu recebo por dia, vocês não têm ideia de quantas mensagens eu recebo por dia. Hoje, logo cedo, depois da minha devocional, eu falei o que, Márcia? Para isso aqui, mais um pedido, foi? Vocês não têm ideia. De todos os jeitos. Você não tem ideia. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, não fique com raiva de mim não. Qual é o dia que você se levanta e fala assim: Deus, tenha misericórdia do meu pastor? Às vezes você fica chateado porque vem uma palavra dura, talvez você fica... calma, para com isso. Se a palavra foi dura, é para o meu coração, é para o teu coração, receba! Receba a palavra de Deus, para o meu e para o teu coração. Não guarde rancor, não guarde ressentimento. Peça a Deus: Deus, cubra meu pastor, cobre com o teu sangue, Deus, dê sabedoria, porque as pessoas me procuram, irmãos. Eu fui 2 vezes nessa semana em Irecê, Margarete, 2 vezes atender pessoas, e que não são da igreja. Por que essas pessoas ligam para mim? Porque confiam em mim. Confiam, acreditam no nosso ministério, acreditam nessa igreja. Por que as pessoas vêm para essa igreja? Porque acreditam no ministério desta igreja. Por que pessoas com 100 igrejas de Irecê vêm para Lapão? Vocês já pararam para pensar nisso? Pela credibilidade que tem no pastor Bira. Pela credibilidade que tem no ministério presbiteriano nessa cidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Aí fica perdendo tempo com orem por mim, jejum por mim, eu preciso. A carga é grande, irmãos. A carga é grande. Ninguém nunca me ligou para eu não atender, nunca me ligou para eu não ir. Nunca sofro sozinho. E eu faço isso porque sei que é o meu chamado, é o meu ministério. E faço com alegria, com prazer. Mas eu preciso de oração. Gálatas 6:2. Levai a carga um dos outros. A igreja precisa me carregar no joelho. Para que Deus me dê sabedoria no aconselhamento. Para que Deus me dê sabedoria na direção. Porque tem pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, vou chutar o pau da barraca. Eu falo: calma. Essa semana eu cheguei para ele e falei assim: ó, eu vou lhe pedir uma oportunidade, você me dá a dor. Eu vou dar para o carro do senhor. Eu falei: deixa o resto comigo. E eu: Deus, tem misericórdia, o negócio aqui é pesado, é responsabilidade demais. Mas vai dar certo. Aí eu fui em um, conversei, fui no outro, conversei. Falei: e aí? Eu falei: eu acredito. Eu falei: agora tenha paciência, o processo é doloroso. Vamos lá, vamos, estamos juntos, estamos. Hoje, conversei com os dois. No Zap.
Pastor, as coisas estão andando. E eu quero que vocês orem por mim, para que Deus me dê sabedoria. Porque é menos uma família destruída por Satanás. Amém, irmãos? É isso, é sério. O diabo não brinca de ser diabo. E esta igreja, Presbiteriana de Lapão, é uma referência na região. Quando eu falo igreja, somos nós, todos vocês, é a igreja. E nós precisamos atender, independente de onde seja. E ultimamente o que tem tido pedido de endemoniado não está no gibi, né, pastor Roberto? Gente endemoniada. Amém. Ore mesmo, Jair, estou precisando. Segundo, como vencer o inimigo? Vigiando em todo o tempo. Em todo o tempo. É no lazer, é no trabalho, aonde a gente for, é vigiar. É estar ligado o tempo todo. Nunca é demais oração. É por isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem. Terceiro, guerreando com as armas certas. Paulo diz em 2 Coríntios 10,5 que as nossas armas não são carnais, mas as nossas milícias são espirituais em Cristo, poderosas em Cristo para anular sofismas. E Paulo faz lá em Efésios 6,18 sobre as armaduras de Deus, a verdade, cingir com a verdade, vestir da couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, tomar o escudo da fé com o qual nós podemos apagar todo o dardo inflamado do maligno, capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração em todo o tempo, nos revestir das armaduras de Deus. Nós precisamos lutar com as armas certas. Não adianta ir para o confronto, não é confrontando, não é brigando que vai resolver. As nossas armas são espirituais e não carnais. Amém, igreja? Quarto, como é que nós vamos vencer? No poder do Espírito Santo, não na força da carne. É assim que diz a palavra. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, ele diz: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É pedindo a Deus, Espírito Santo, para nos revestir. Essa semana de oração, a gente avisou aqui na igreja, mas não está vindo o povo orar. É 2, 3 orando. Ainda bem que tem 2, 3 orando. Mas nessa semana de oração vamos estar intercedendo, clamando, buscando ao Senhor. Por último, como vencer? Tendo consciência do tamanho do nosso Deus. Repita comigo, eu preciso ter consciência do tamanho do meu Deus. Veja bem, amados, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu não estou aqui minimizando o tamanho do seu problema, jamais. É grande, sim, mas nós precisamos não simplesmente detectar o tamanho do problema, mas nós precisamos apresentar os problemas, o tamanho do nosso Deus. Tiago 4,7 diz o que? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que sujeitar a Deus. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Paulo escrevendo aos Coríntios 2,9, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Deus tem coisas grandes para você, para nós. É assim que nós vamos vencer o inimigo das nossas vidas. E concluo esta palavra convidando os irmãos a ler comigo Romanos 8, 31. Veja que afirmações extraordinárias do apóstolo Paulo. 8:31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus que o justifica. Quem condenará? É Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo.
Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos firmar no amor de Cristo. O resto é confusão. É Cristo, nosso alvo tem que ser o Senhor. Vamos orar? O nosso alvo é o Senhor. Todo o tempo, independentemente da circunstância, das lutas, das adversidades, nós temos que focar no Senhor. Amado Deus, para onde iremos nós, Pai? Só o Senhor tem palavra de vida, só o Senhor realmente pode nos dar discernimento, o Senhor pode nos dar força para superar o inimigo das nossas almas, que é extremamente sagaz. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos cubra com o sangue do Cordeiro, cubra a minha vida, a vida da tua igreja, com o sangue do Cordeiro. Nos dê, ó Deus, discernimento, nos dê visão do reino, para não permitir, ó Deus, os embaraços, que jamais venhamos cair nos embaraços de Satanás. Tenha misericórdia, abençoa cada pai, cada mãe, cada filho aqui, cada família representada aqui, abençoa-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, perdoa-nos naquilo que temos falhado, que temos pecado contra o Senhor, tenha misericórdia, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a exaltação, a Ti o domínio, Deus, para todos sempre, tenha misericórdia, em nome de Jesus. Que o Senhor traga cura, renovo, libertação. E esse momento de ceia seja um momento de refrigério na vida